nosso dirigente lá em Sítio Cansanção. Eles, seria o primeiro ano, é o primeiro ano que eles vão fazer o culto da virada lá. Espero que o pastor Delano tenha conseguido chegar lá, né? Esse é o nosso pensamento, mas por isso o pastor Delano não está presente. Vamos abrir a nossa Bíblia. Trago para vocês uma palavra que acredito, com fé no meu coração, que Deus preparou para cada um de nós. Que esta palavra sirva de viés, de coluna, de base, para nós caminharmos o próximo ano, o ano de 2020. Que as palavras que vão ser faladas aqui agora, não através de mim meramente, mas de Deus para você, que você guarde, que você grave. Então abra sua Bíblia aí no livro de Jó. Nós vamos ler dois textos do livro de Jó. O primeiro no capítulo 31, versículo de 1 a 6. E depois no capítulo 42, versículos também de 1 a 6. Jó, capítulo 31, versículo de 1 a 6. Se você tem dificuldade de encontrar, Jó fica bem próximo a Salmos, né? Alguns falam que fica no meio da Bíblia, vai depender aí da sua tradução, da sua versão. Acharam? Jó 31, versículo 1, nos diz assim: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? Se me conduzi com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Capítulo 42 agora, versículos de 1 a 6, também do livro de Jó, capítulo 42. Jó 42, versículo 1 diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Amém e amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra lida, e eu te peço, Senhor, que o teu Santo Espírito aplique-a em cada coração, segundo a necessidade particular dos meus irmãos, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, por favor. Meus amados irmãos, apesar de ser por demais importante essa palavra dessa noite, eu também não tenho assim o costume de fazer com que os irmãos participem da mesa do Senhor assim na correria, com muita pressa. Por isso eu serei e procurarei ser muito objetivo nessa palavra. Peço a Deus que te oriente, peço a Deus que te dê discernimento, e peço também a Deus que nada distraia você, nem a chuva, nem a roupa da irmã que está ao seu lado, nem do irmão, nem o belo rosto da sua esposa, que você preste um pouquinho de atenção nessa rápida palavra. Queridos, nós como humanos, nós temos os nossos discursos, e quando falo discursos, eu não estou me referindo a oratórias dadas em púlpitos ou em tribunas, eu me refiro a discursos de vida, a dizer e tentar justificar o nosso comportamento. Quando fazemos alguma coisa e somos indagados, questionados,
nós então temos o nosso discurso de defesa. Nós começamos a falar assim: não, eu ajo assim, ou eu faço assim, por causa desta razão. Você há de concordar comigo que a maioria, se não todos os nossos discursos, são circunstanciais. Como assim? Tudo aquilo que nós falamos depende das circunstâncias que nós vivemos. O interessante é que nós falamos que estamos cheios de fé, com muita alegria, com muita expectativa, quando vivemos uma fase boa. Então, baseado nessa circunstância, o nosso discurso é muito otimista. É aquele discurso que fala assim: não, vai dar tudo certo para você porque está dando para mim também. Então, nosso discurso, repito, ele caminha pelo viés da nossa circunstância e das nossas perspectivas. O que nós queremos para o próximo ano? O que nós esperamos de Deus para o próximo ano? O nosso discurso também caminha em cima daquilo que nós aguardamos. Esse homem aqui que nós lemos, Jó, para muitas pessoas e para muitos estudiosos, Jó é somente um personagem simplesmente simbólico, imaginário de uma grande parábola. Para muitas pessoas o livro de Jó não trata uma história verídica, uma história real. Mas para nós que cremos na palavra de Deus e que a estudamos, nós vemos que há um fundo espiritual e também histórico nesse livro. Fundos esses que faz desse livro e traz para esse livro total autoridade de dizer que não era uma parábola, foi um fato que aconteceu. Agora, quando começamos a ler esse livro mais a miúde, com mais detalhes, você vai ver que pela cabeça de Jó e pelos pensamentos que havia em Jó, Jó viveu muito antes dos patriarcas. Se você ler o capítulo 14, você vai chegar à conclusão de que Jó nem sequer na vida pós-morte ele acreditava. Tanto é que ele fala assim: para a árvore tem esperança, mesmo que seja cortada, mesmo que seja ferida, ao cheiro da água brotará. E para nós, homem, morreu, acabou. Então, dentro dessa visão de Jó, nós entendemos que esse livro é um livro muito antigo, apesar de entendermos que trata-se de uma história real. Esse personagem aqui é um personagem rico, é um personagem em que Deus dá o testemunho da vida dele, você conhece esses fatos. Esse personagem aqui é aquele que eternizou aquela frase que nos enche de fé: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esta frase, ela se eternizou e nós nos apropriamos dela em momentos difíceis para nos consolar. Esse homem Jó foi um homem que recebeu afrontas, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, e ele lutava pela sua fidelidade a Deus. Porém, se você acompanhou, os dois textos que lemos nessa noite são dois discursos dados pelo mesmo homem. São duas palavras dadas não por personagens diferentes, mas pelo próprio Jó. No capítulo que nós lemos primeiro, capítulo 31, nós vemos um Jó se auto-justificando. O discurso de Jó no capítulo 31 é um discurso de santidade extrema, de justiça particular. Era um homem que se auto-intitulava justo perante Deus e teve a ousadia de falar para Deus o seguinte: Deus me pese em balança justa e saberá que eu não tenho culpa. É no mínimo ousadia. Um homem, quando falo homem, eu falo ser humano, fale o que somos, chegar para Deus e falar: Deus, pesa-me, e você vai ver que eu não tenho culpa. Em outras palavras, nesse primeiro discurso de Jó, ele se colocava no altar, ele se colocava no trono. E eu queria te dar uma informação importante logo no início dessa palavra. O sepulcro está vazio, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Então cuidado, cuidado que o trono pertence ao Senhor. Já no segundo discurso desse mesmo homem, no capítulo 42, veja o que Jó fala no finalzinho do versículo de número 6.
Ele fala assim: olha, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ele está falando com o mesmo Deus. Com o mesmo Deus que no primeiro discurso ele fala: Senhor, eu sou justo. Agora ele está falando assim: eu somente tinha ouvido falar do Senhor, mas agora meus olhos te viram. E ele fala o seguinte: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Quando eu estava lendo esse texto, perguntei ao meu Senhor o que Deus queria falar comigo nesses dois discursos. Porque eu acredito o seguinte, irmãos, que a palavra de Deus, primeiramente, ela fala com aquele que transmite. Tem que ser algo que fale com quem está transmitindo, para que depois fale com vocês. E eu fiquei perguntando ao Senhor: por que esse homem teve essa mudança? Por que esse homem teve essa variação de discurso? Será que a sua fé foi abalada? Será que Jó se perdeu em meio à tribulação? Então vamos entender o que fez Jó mudar o seu discurso, ou os seus discursos, no caso aqui, dois discursos distintos. Vou te dar a primeira razão. A mudança do discurso de Jó, interessante, não se deu por uma pressão externa, nem por uma circunstância ou por uma conveniência. Não foi ninguém que chegou para ele e falou: Jó, seu tapado, muda o que você está falando. Você tem que mudar, Jó. Não foi também por uma conveniência. Jó falou assim: sabe de uma coisa? Eu vou mudar meu discurso, porque se eu mudar, Deus vai me agradar. Não foi por uma questão de conveniência. Não foi por uma circunstância, sabe de uma coisa? Deus vai pesar a mão, então tem que mudar. Não, a mudança do discurso de Jó não teve uma pressão externa. A mudança do seu discurso, queridos, acontece por uma mudança de estado. E quando eu falo estado, não me refiro à geografia, eu falo a sentimento de alma. Alguma coisa aconteceu dentro de Jó. Alguma coisa mexeu com Jó, estremeceu a base de Jó, dentro da sua alma. O que fez Jó mudar o seu discurso foi uma mudança de posição. Ele deixa de ser um religioso para ser um adorador. E são duas coisas muito distintas. Ser religioso é aquele que professa uma fé e que observa regras e dogmas. Esse é o religioso. É aquele que vai à igreja, que está na igreja, aquele que cumpre o que a igreja, entre aspas, ordena. Mas o adorador não. Jó, ele começa a sair de um patamar de religioso e ele muda para o nível de adorador. Ele sai da posição de artificial e vai para o natural. O discurso de Jó não são meras palavras. O discurso de Jó não sai somente do seu intelecto, do seu estudo, não. O discurso de Jó não está traçado nem baseado em experiências próprias. O segundo discurso de Jó agora vem da alma. Alguma coisa mexeu com ele, alguma coisa o atribulou, no melhor sentido da palavra. A mudança do seu discurso o tirou da margem e o carregou para águas mais profundas. Até então Jó, apesar de ter sido, como que eu posso dizer, vou usar uma palavra, espero que você me compreenda, elogiado por Deus. Quando Deus fala assim: viu meu servo Jó, temente, fiel, que se desvia do mal. Mesmo assim Jó estava na margem da presença de Deus. E nós estamos vivendo uma época, irmãos, na igreja, de nos acomodarmos e ficarmos na margem. Estamos aceitando vir para a igreja e sair da mesma maneira do culto. Estamos aceitando vir na igreja, não sentir Deus, não ouvir Deus, não sentir nada no louvor e achar que está tudo bem. Jó estava nessa situação, mas alguma coisa mexeu no seu inteirinho, no seu âmago, no seu interior, que fez com que Jó saísse da margem e mergulhasse nas águas profundas do Espírito Santo. Quando ele fala assim: Senhor, antigamente o meu ouvido, eu ouvia falar do Senhor, mas agora eu te vejo. E eu quero dizer para você o seguinte, irmãos, que esse é o desejo para mim, e espero que você pegue essa carona comigo. Eu espero que em 2020
o meu discurso mude. Eu espero que em 2020 as minhas desculpas acabem. Eu espero que em 2020 as minhas justificativas caiam por terra. Eu espero que em 2020 nada ocupe o lugar de Deus no meu coração. Eu espero que em 2020 eu não me contente em ouvir falar, eu quero ver Deus nessa igreja. Eu não quero somente ouvir falar, eu quero ver Deus dentro de mim, aonde eu estiver. Está na hora de mudarmos o nosso discurso. Amém, irmãos? E eu fiquei pensando, o que eu preciso fazer para mudar o discurso da minha vida? E no finalzinho eu vou falar para você o tema do nosso próximo ano. Vamos ver o que Jó nos ensina. O que Jó fez para mudar o seu discurso? Primeiramente, uma expressão que ele declara aqui, ele fala assim: falei de coisas que não entendia. O que eu preciso fazer, bispo, para mudar o meu discurso? Ter a humildade de reconhecer seus erros. Falei de coisas que não entendia. E tem pessoas que não têm a humildade de reconhecer os seus erros, mas ao contrário de reconhecer, ficam tentando justificar com o erro dos outros. Ah, mas eu sou assim porque eu conheço alguém que também é assim, eu conheço alguém que também faz assim. Jó não reconheceu, ele teve a humildade de falar: errei, eu tenho que melhorar. Há tempos atrás, muito tempo atrás, na época dos grandes faraós, havia um costume criado e observado pelos faraós. Quando eles queriam promulgar uma lei, decretar uma nova lei, e queria que aquela lei se cumprisse, ele escrevia toda a lei, e no final da lei ele escrevia o seguinte: que assim seja escrito, que assim seja feito. Depois disso ele dobrava aquela lei como se fosse um envelope, e selava aquele envelope, aquele livro, aquela carta, ou epístola, como você preferir, com o selo do seu anel. A partir daquele momento, ninguém podia mudar aquela posição, nem ele mesmo. Mesmo que aquilo atingisse a ele, mesmo que aquilo ofendesse alguém, um parente dele, ele não poderia mudar, nem que fosse necessário salvar alguém, ou se fosse necessário salvar alguém, mudar o que ele falou, ele não falava. Por quê? Porque ele escreveu lá: assim seja escrito, assim seja feito, e colocava a marca do seu anel. Tem crentes assim mesmo, que não conseguem reconhecer a hora de mudar, que não conseguem reconhecer a hora que errou, que não conseguem reconhecer que está mal espiritualmente, que precisa mudar espiritualmente, que precisa mudar de comportamento. Mas por que não posso? Não, porque eu falei há tempos atrás e vou manter minha palavra. Irmãos, que o Espírito Santo te liberte de todo orgulho e de toda vaidade. Que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração e nos dê a humildade de falar: Senhor, errei, e a partir de agora eu quero consertar a minha vida. A partir de agora eu quero viver uma nova vida. E repito, como falei no início, esse discurso primeiramente é para mim, e espero que Deus esteja falando com você também. Eu quero mudar, eu preciso mudar. Você quer? Você pode levantar sua mão um pouquinho só. Você fale para Deus agora: Deus, eu fiz coisas que não entendia. Fale para Deus: Senhor, eu tomei atitudes que não devia, eu falei palavras que não deveria, eu errei, Senhor, tem misericórdia de mim. Louvado seja o Senhor. Você sabe qual outra forma que você deve mudar o seu discurso? E eu queria que você gravasse isso, substituindo o "foi assim" pelo "será assim". Tem pessoas que vivem nessa história do que foi assim, né? Ah, antigamente, eu falei aqui, se não falei memória, domingo passado, eu fico estarrecido com crentes que ficam se reportando há 5 anos atrás e colocam no Facebook dizendo: ah, como eu era, tempo bom, tempo maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, o que impede você de voltar a ser crente de novo? Não, aquele tempo que era bom, que eu estava trabalhando, aí põe lá a foto dele, vou até usar o diácono Jefferson lá na frente varrendo a igreja. Ah, foto dele lá limpando a igreja, aquele tempo que era bom. Substitua "foi assim" pelo "será assim" 2020.
Para com essa história de ficar falando assim, mas um dia, antigamente que era bom. Não, 2020 é que será bom na tua vida, meu irmão. 2020 é que Deus vai te usar, 2020 é que Deus quer trabalhar no seu coração. Jó fala assim, baseado nessa afirmação que estou dando para você: eram coisas tão maravilhosas que o Senhor tinha para mim, que eu não poderia saber. Irmãos, Deus tem algo especial para a tua vida em 2020. Deus tem coisas maravilhosas para você em 2020. Deus quer renovar você, Deus quer renovar essa igreja, Deus quer usar você. Você será impactado pela graça de Deus em 2020. Coisas tão maravilhosas Deus tem para você. Outra coisa que Jó fez aqui é que ele teve um encontro pessoal com Deus. Como já citei e repito, por uma questão de necessidade agora, quando Jó fala, depois de Deus indagá-lo, eu acho muito lindo o discurso, a conversa de Deus com Jó. Quando Jó está lá se sentindo o melhor, o mais perfeito de todos, Deus chega para Jó, antes do capítulo 42, começando no capítulo 40, e fala assim: Jó, cinge o teu lombo como homem, levanta-te, agora eu vou te perguntar e tu vai me responder. Eu acho isso fascinante. Por que Deus começa fazendo essa pergunta? Porque Jó já havia dito que sabia tudo. Aí Deus fala assim: então eu vou te perguntar, você me responde. E Deus começa o seu questionário. Jó, onde estava você quando eu dei nome às estrelas? Me diga se tu sabes. Onde estava você, homem perfeito? Onde estava você, mulher perfeita, quando eu traçava os desígnios segundo o meu poder? E Jó, então, ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque antes os meus ouvidos, eu só te conhecia por ouvir, mas agora eu te vejo. O que Jó fez aqui para mudar o seu discurso? Em terceiro lugar, ele teve um encontro pessoal com Deus. Deixa eu dizer um negócio para você. Filho de peixinho, peixinho né? O pessoal não fala? Filho de nordestino, nordestino é. E filho de crente, não é crente. Profeta Ezequiel fala assim: a alma que pecar, essa morrerá. Ninguém vai subir no arrebatamento segurando o pé do pai, e nem do filho, e nem da mãe. Mas o que eu preciso fazer? Você precisa ter um encontro pessoal com Cristo. Você precisa sair desse discurso. Você precisa sair dessa defesa. Você precisa se encontrar com o Senhor. Lembro-me agora do tão temível e famigerado Saulo, que tinha até um apelido, né? Que era touro desenfreado. Diz a Bíblia que ele respirava ameaças contra o povo de Deus. Quando fala respirava, quer dizer que Paulo só pensava nisto. O ódio de Paulo era este: matar o crente. Mas quando ele teve um encontro pessoal com Jesus, um encontro pessoal, Saulo se transformou em Paulo. O perseguidor se transformou no perseguido. O altivo se tornou pequeno. O encontro pessoal com Cristo muda a nossa vida. Que em 2020 você deixe de ser uma pessoa que não conhece a Deus, mas que tenha um encontro pessoal com Deus. Concluindo esse rápido sermão, eu quero dizer para você que 2020, para a nossa igreja, será o ano do renovo. Deus vai nos renovar. Deus vai fazer de nós, mais uma vez, crentes com os olhos molhados. O que é isso? Nós não podemos mais entrar na igreja e sair com os olhos sequinhos. Nós temos que entrar aqui e chorar na presença de Deus.
Nós temos que entrar aqui e falar: Deus, eu sou pecador, me perdoa. Nós temos que sair daqui e falar: Deus, muito obrigado porque eu vi a tua voz. Que em 2020 Deus mude o teu discurso e renove a tua alma para a glória de Deus. Agora como? Estou quase acabando, falta 15 tópicos aqui. Está anotando aí? Primeiro, como que Deus vai nos renovar? Nós vamos cuidar de pessoas e vamos parar de falar mal de pessoas. O tempo que você falar mal, você vai cuidar. Aí Deus vai te renovar. Por que Jó, ou por que não, perdão, como Deus retribuiu tudo a Jó? Eu falei isso aqui um domingo, eu falei mesmo, uns 2 domingos atrás. Como que foi? Jó ora pelos seus amigos, Jó orou e a prata caiu na cabeça dele? Jó, peraí Deus, peraí, me dá um guarda-chuva não, guarda-prata, né? Me dá alguma coisa de proteger, foi assim? Como que Deus restituiu tudo a Jó? Através das pessoas. Depois você lê o finalzinho do capítulo 42, quando a Bíblia fala que as pessoas, os amigos de Jó, foram onde estava Jó e levaram ovelhas, moedas, anel de ouro, deram tudo para ele. Aí a Bíblia completa fala assim: assim Deus abençoou a situação de Jó melhor do que a primeira. Como? Através das pessoas. Então, se você quer ser renovado, Deus vai te renovar quando você aprender a amar e cuidar de pessoas, ao invés de falar mal. E deixa eu te dar aqui um recado, irmão. Por favor, não fique pensando você que ninguém fala mal de você. Sabia? Foi triste isso, não? Não, aleluia. Oh, eu? A notícia é mais triste ainda. Nesse exato momento, se não tem ninguém falando mal de você, tem alguém pensando mal de você. Mas por quê? Você entrou ali, quem sabe? Ih, essa roupa eu já vi domingo. Já falou mal? Corta a tua linguinha e estende a tua mão a partir do ano que vem. Amém, irmãos? Deus vai nos renovar. Deus vai nos renovar. Segundo lugar, nesse aspecto aqui de renovação, devemos entender que o fim é mais importante que o começo. Diz a Bíblia: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Como você terminará é o que o povo leva em conta. Ninguém quer saber da tua história inicial. Ninguém quer saber das tuas dores iniciais, quer saber como você termina. Por isso, cuidado. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que for fiel até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. O que isso tem a ver com minha renovação? Entenda que o importante é o que você é hoje. Não, mas eu fui, é hoje, é agora, o que você é hoje. Deus vai te renovar se você entender que o seu final é mais importante que o começo. E eu queria convidar você a ficar de pé, por favor. Como